difícil. Vamos de São Paulo, então, porque o São Paulo pode garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores hoje. Vai jogar contra o Alianza Lima. O Lucas está voltando de lesão, deve começar no banco, né? E o Felipe Cury bateu um papo exclusivo com ele. Vamos ouvir. É o Lucas Moura. Contra-ataque na velocidade. Lucas Moura bateu pro gol. O imparável. É o Lucas Moura, imparável. E por causa de uma lesão no joelho, ficou quase 2 meses fora. Muito difícil mesmo. Acho que é a pior parte para um atleta é poder ficar... não poder jogar, né? É ter que ficar de fora, impossibilitado de fazer o que mais ama. E desde quando eu voltei para o São Paulo, foi a lesão mais longa, assim, né? 7 semanas, quase 8 semanas aí de fora. Sabe que a gente não fica entrando em polêmica nem nada, então vamos falar de um assunto bem tranquilo aqui, que é o gramado sintético. Já sabia que ia vir perguntas assim. Vamos lá, vamos embora. Não tem Teve problema. algum impacto? Os médicos te passaram alguma coisa nessa linha, assim, de que se fosse um gramado natural, de repente a lesão poderia não ter sido tão grave quanto acabou sendo? Te passaram alguma coisa nessa linha? O que Cara, assim, é difícil cravar, né? Não tem como saber. O que eu posso afirmar que foi um impacto muito grande, né? Os médicos me disseram que é como se fosse um trauma de painel, que eles chamam, uma lesão de trauma de painel, como se fosse você está dirigindo um carro, bate e o joelho bate, o painel do carro bate muito forte aqui no joelho. Foi exatamente o que aconteceu. Quando eu caí, eu bati muito forte no chão. A volta aos gramados foi na sexta passada contra o Fortaleza. Ainda longe do padrão futebolístico de um Lucas Moura. É o que mais tô sentindo, acho que é falta de ritmo, né? Quando você fica muito tempo parado assim, quando você volta, parece um peixe fora d'água. Mas é normal, aos poucos vou adquirindo aí a melhor forma, o ritmo de jogo novamente. Enquanto o camisa 7 esteve fora, o São Paulo não perdeu, mas enfileirou empates. E a pressão subiu para os lados do técnico Luiz Ubeldia. Cara, o contato com o Zubeldia é o melhor possível, um treinador que tem totalmente o apoio do grupo, né? O dia a dia com ele é muito agradável, é muito bom, né? A comissão toda, todo mundo gosta muito deles. Dá pra perceber na comemoração dos gols. Na comemoração dos gols. Vai lá, faz questão de abraçar. Ele joga junto, ele vibra junto, então é muito bacana, é muito agradável o dia a dia com ele. Nesse período sem Lucas, Oscar, Pablo Maia, mais recentemente o Caleri também, quem assumiu a bucha foram os moleques da base, campeões da Copinha. Muitas vezes eu falo isso, que Cotia, na maioria das vezes, é a solução, né? O São Paulo tem uma mina de ouro lá em Cotia e eu fico feliz e o contato com eles, a relação com eles é a melhor possível também. Eu procuro estar sempre junto da molecada, eu gosto de estar brincando com eles, estar ajudando também, tá incentivando, estar junto. É nessa mistura da juventude com a experiência de caras como o Lucas que o São Paulo encara hoje o Alianza Lima, com a possibilidade de encaminhar a vaga para as oitavas da Libertadores. No Morumbi, a gente fez um excelente primeiro tempo, mas como qualquer jogo de Libertadores, e hoje em dia, não só Libertadores, qualquer outro campeonato, se você deixar o adversário gostar do jogo, deixar o adversário ter esperança e crescer, eles vão complicar como fizeram com a gente lá. Então é a gente entrar concentrado, entrar ligado, se tiver chance de matar o jogo, tem que matar. Mas a gente está preparado para poder fazer um bom jogo e levar os 3 pontos para casa. O imparável teve que ficar de fora um tempo, mas ele já voltou, na esperança agora de que nada mais possa parar o São Paulo. Lucas Moura de volta, só que aí o Zuba tem um problema do bem, né? Quem? O Zuba, meu amigo Zuba. Ele tem um problema do bem, porque nesse período, nesses 10 jogos que o Lucas Moura perdeu, ele encontrou uma belíssima solução também na base, né? Nesse momento que ele tá sem Oscar, tá sem Lucas, ele colocou o Lucas Ferreira, né, pela direita, e o Matheus Alves, que pra mim, assim, assumiu realmente essa função de 10, tem ido muito bem. O Lucas Ferreira talvez um passo atrás do Matheus Alves. Então, pro jogo de hoje, tenho essa dúvida se ele vai colocar o Lucas Moura já para encarar aí 70 minutos, 80 minutos, ou se ele vai preservar o Lucas mais um pouquinho, manter o Lucas Ferreira, dar um pouquinho mais de sequência, até porque, né, gente, ele vai precisar de todo mundo bem para essa quantidade de competições que o São Paulo tem pela frente. Então, que bom que ele encontrou soluções, né, no momento em que ele não tem o Lucas Moura, no momento em que não tem o Oscar. Então, tem essa dúvida na escalação aí, se o Lucas vai desde o início ou se ele vai dar chance para o seu xará, Lucas Ferreira, que é o quem tem carregado o piano aí nessas rodadas, né? Uma solução dentro de Cotia aí que o Zuba achou. Já que vocês gostaram de Zuba. Eu gostei bastante de Zuba. O Zuba não começou com o Lucas ou Moura,
no jogo contra o Fortaleza, né? Naquele Esse jogo já era que abriu. esperado, né, Mari? Então, mas o Lucas entrou. É. O Lucas entra no jogo. É que eu quero cortar até ali, ó. Que até o jogo do Fortaleza, o Lucas não foi titular, mas entrou. Isso. Ele ficou fora por 10 jogos, né? O trauma no joelho foi no dia 10 de março, quando o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras, lá na semifinal. Que foi a última derrota do Paulistão. Exatamente. Então, foi a última derrota, mas aí... Tá tudo bem, vamos olhar o copo meio Sim, aquela derrota que a gente já discutiu 30 vezes, do pênalti no Vitor Roque. O copo meio cheio foi a última derrota e nem teve um peso, não deveria ter, porque combinou na eliminação, né? Mas não teve um peso de desempenho, né? Foi uma decisão ali de arbitragem, um erro de arbitragem. Mas de lá pra cá, e era isso que eu ia falar, o copo meio cheio o São Paulo não perdeu. O problema é que também não ganhou, né? Só empata. Você botou o quê lá no palpitão? São Paulo. Eu também coloquei São Paulo. No jogo do Fortaleza? Coloquei São Fortaleza, Paulo inclusive, está na zona do rebaixamento, gente. Então, assim, não era nem você esperava o São Paulo recebendo Fortaleza, São Paulo em casa. Se acertando em casa. Eu acho que foi um tropeço. Pelo que o Fortaleza apresenta hoje de futebol, foi um tropeço. Na Libertadores, o São Paulo tá bem. Só tem um empate, que foi aquele empate fora de casa contra o Tajeres. Tem 2 vitórias, é líder do grupo. Teve o Alianza Lima também, né? Oi? Desculpa. O Alianza Lima venceu do Alianza Lima fora. Não, o Alianza Lima, pera. Não, o Alianza Lima foi 2-2. Foi aquele jogo que... Não, foi aquele empate dolorido, porque o São Paulo abriu 2-0. Isso. E tomou... não venceu, não. Esse é o único empate. Não, pera, o Tajeres foi vitória, então, confundi. O Tajeres foi o primeiro jogo, foi 1-0. Que ainda é isso mesmo, quebrou o tabu, né, de não conseguir vencer o Tajeres fora de casa. E aí, realmente, o empate foi esse que não foi legal, porque abriu 2-0 e deixou empatar. Bom, então das baixas do São Paulo, o Zuba, da Jojo, já conta com o Lucas. Ainda estamos na expectativa do Pablo Maia. Vou lembrar que o primeiro prognóstico falava em retorno no segundo semestre. Ele fez uma cirurgia... Pois foi ótimo, voltou antes. Então, no joelho direito. O Departamento Médico de São Paulo tem elogiado pra caramba, né, a evolução na recuperação do Pablo Maia. E aí a gente ainda tem um outro nome, que também é um medalhão, né, que é o do Oscar. Tá se recuperando aí no caso do Oscar. Foi uma lesão na posterior da coxa esquerda. E o Departamento Médico também fala em próxima semana. Do Lucas demorou mais do que o próprio Lucas esperava. O Lucas falou, eu volto daqui 7 dias. Aí passava 7 dias, daqui 7 dias eu volto. Aí daqui 10 eu volto. E não voltava, demorou mais do que se esperava. Você não tem rede social, Lofredo? Se você tivesse, eu ia te falar o seguinte. Eu tava vendo os stories de Neymar e o Neymar tá sendo tratado por Luiz Rosan. Fisioterapeuta lendário do Refis do São Paulo. Eu não preciso da rede social se eu tenho a Joana para me dar informação. Você pode dar informação. Mas como é que a história está sendo tratado? Diga mais. Luiz Rosan, aqui a gente está falando do São Paulo. O Rosan foi chefe do Refis do São Paulo anos, assim, lendário do Departamento Médico do São Paulo. Aí eu lembrei, nossa, o Rosan tá no Santos, né? Tá cuidando do Neymar agora. E essa questão do Departamento Médico, não estou dizendo que é o caso, pode ser muitas vezes uma volta até... O próprio jogador pode causar isso, tá? Pablo Maia é um cara muito forte. Então, isso ajuda na recuperação. A recuperação é muito subjetiva, né? Varia então, assim, muito. Varia muito de jogador para jogador. Agora, tem sido padrão nos departamentos médicos não dar o prazo de volta ou então dar aquele prazo de volta. Ele volta em 2036. Aí volta em uma semana e fez mágica. Olha só que sensacional esse retorno, né? Então, assim, tem sido isso. Ou não dá a data de volta ou faz aquela estimativa longa, que é para não ter nenhuma cobrança. E se voltar antes, que vai provavelmente acontecer, ainda, olha só como o nosso trabalho é muito bom, excelente. Né? É uma tática interessante, já é feita desde 2019. No Departamento Médico do Flamengo. Departamento Mágico. Departamento Mágico. Do Flamengo. No caso do Arboleda e do Ferreirinha, só fechando a conta aqui, a gente não fala de lesão, né? Mas fala de sobrecarga muscular, que pode ter gerado desgaste na musculatura. O Arboleda, eu não sei se vai ser titular, mas o Ferreira, bem difícil que não seja, viu, Mari?
bem difícil que não seja titular? Não, vai ser. Vamos reformular. O Ferreira é esperado ser titular. O Arboleda, não sei, porque ele tem rodado bastante a defesa. Juan jogou, Sabino jogou, Alan Franco. Ele tem rodado bastante. Então, a minha dúvida maior fica até na defesa do que em relação ao ataque. O ataque acho que está bem resolvido. Acho que ele vai... Eu acho que o Lucas ele vai guardar mais um pouquinho. A nação tricolor, na paz de vocês, rapaziada. Hoje tem jogador do São Paulo, né? Com a Alianza Lima. Jogo muito importante para o São Paulo, né? Caso o São Paulo vença essa partida, o São Paulo já está classificado aí para as oitavas de finais da Libertadores, né? O Alianza Lima não é um time tão forte, né? O São Paulo conseguiu sair bem aí no primeiro jogo contra o Alianza Lima, né? O São Paulo estava vencido por 2-0, mas acabou cedendo um empate ali. Infelizmente, o Zubeldia acabou mexendo mal, né, na equipe e acabou cedendo esse empate, né? Mas o São Paulo é muito superior ao Alianza Lima, então eu acredito na vitória do São Paulo hoje. O São Paulo vai jogar 7 horas da noite, o jogo será fora de casa, né? Mesmo sendo fora de casa, eu acredito que o São Paulo vence aí por 2-1. Esse é o meu placar para a partida de hoje. Coloca nos comentários aí o placar que vocês arriscam, né? Quero saber a opinião de vocês. Quanto vocês acham que vai ser o jogo? São Paulo, né, que vai contar com a volta do Arboleda, Lucas Moura e Pablo Maia. Bons reforços aí para a partida de hoje, né? Eles não devem começar a partida, mas são bons reforços aí para a equipe tricolor, né? Vamos dar uma olhada aqui o que o pessoal tá falando aí do São Paulo. Peguei aqui a matéria do pessoal da UOL. Aqui ele tá falando: São Paulo repete estratégia e se aproxima de renovar o contrato de Pablo Maia. O São Paulo está perto de renovar o contrato do volante Pablo Maia, que volta a ficar à disposição do Zubeldia após se recuperar de lesão grave. Outro tricolor tem conversa adiantada com o jogador pela extensão do vínculo, que hoje vai até o final de 2027. O clube quer ampliar o contrato por no mínimo mais um ano, mas o martelo ainda não foi batido. Isso aí, rapaziada, é o São Paulo, né, tentando aí a renovação do Pablo Maia, né? Bom jogador, apesar de ter ficado fora dos gramados aí por um tempo, né, devido à sua lesão. É um bom jogador, né? Concordo com a diretoria do São Paulo, deve estender o contrato dele, né? É um jogador que tem muito aí a agregar ao elenco do São Paulo, rapaziada.